Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu sou Daniele Furtado, integrante do Ministério Tropa de Elite de Jesus, faço parte do braço ministerial Techuvá. Estamos aqui para mais um vídeo nessa leitura de Romanos. Estamos em Romanos, no capítulo 14. E eu vou orar com vocês e depois eu vou deixar aqui um breve resumo das minhas impressões acerca deste capítulo. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigada, papai, pela permissão, Senhor, de estudar as escrituras, de ler. Obrigada, Espírito Santo, por trazer revelação, trazer ensino. Eu te peço, Santo Espírito, que quem for assistir o vídeo seja abençoado, que possa contribuir de alguma maneira a quem vier assistir este vídeo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu te louvo e eu te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos. Também algo que eu vou deixar aqui para vocês. Nós temos encontros na plataforma Zoom de segunda a quinta-feira. Quem quiser conhecer um pouco mais do nosso ministério, participar da reunião dos homens, mulheres, crianças, dos jovens, faça contato conosco através das redes sociais e vem participar, vem conhecer o nosso ministério, amém? Vamos lá. Romanos 14 é um capítulo, que tem 23 versículos de fácil compreensão. E nós vemos já nos primeiros versículos o apóstolo Paulo falando a respeito da fé. E o que me chamou a atenção é que no versículo de 1 ao 4, o apóstolo Paulo, ele fala a respeito de nós aceitarmos os nossos irmãos de fé. E ele fala assim, aceite o que é fraco na fé sem discutir assuntos polêmicos, problemáticos, ou seja, eu creio que o apóstolo Paulo está falando para não criarmos discussão desnecessárias com aqueles que ainda estão aprendendo a caminhar na fé. Também, nesses primeiros versículos, fica claro que o apóstolo Paulo está falando ali a respeito de comida, a respeito da pureza ou impureza dos alimentos. Então, o apóstolo ele nos orienta que nós não devemos criar causas, situações de julgamento dos nossos irmãos que muitas vezes se abstêm de alguns alimentos, deixam de comer algum alimento alegando que sejam impuros, porque isso foi algo que esse irmão aprendeu desta maneira. E ainda não teve a total compreensão de um ensino correto, porque a palavra nos orienta, a palavra nos ensina que todo o alimento é puro, amém? E também o apóstolo Paulo, nesses primeiros versículos, ele nos diz para nós não julgarmos, não devemos julgar, nós não devemos condenar os nossos irmãos, os irmãos de fé, pelo fato de questões alimentares, ou até mesmo nós temos irmãos que às vezes guardam o sábado, irmãos que muitas vezes consideram um dia mais santo do que o outro. Isso não nos cabe esse tipo de julgamento, até porque nós não temos essa autoridade para julgar um servo que não é nosso, porque os nossos irmãos, eles são servos de Deus, então não cabe a nós julgar ou querer corrigir. Cada um tem a sua convicção acerca da fé, Paulo, ele fala que alguns eles podem considerar alguns dias mais sagrados do que os outros, mas nós não podemos nos importar com isso, pois se esses irmãos que adotam a santificação de um dia sim ou outro não, ou deixam de comer um alimento ou outro não cabe a nós, porque isso eles estão fazendo para o Senhor, e nós não podemos julgar, O apóstolo Paulo fala isso no versículo 5, do 5 ao 8, nesse capítulo. Também o apóstolo Paulo, ele diz que nós vivemos para o Senhor. Nós vivemos e nós morremos para o Senhor. Nós, filhos, nós não pertencemos a nós mesmos, mas nós pertencemos ao Senhor. Jesus Cristo, ele morreu e viveu para ser Senhor de vivos e mortos. E não cabe a nós julgar ninguém, porque já existe um juiz já estabelecido, e esse juiz é o próprio Cristo. E a palavra fala que nesse capítulo, no capítulo 14, que todos estarão um dia nesse tribunal, todos estarão diante dele, No versículo 11, fala isso, exatamente isso, que chegará o dia que todos estarão de joelhos
vendo, reconhecendo a Jesus Cristo, reconhecendo Deus, né? Também no versículo 12, fala que cada um presta conta de si mesmo para o Senhor. Nós não podemos gerar obstáculos de fé para o nosso irmão. Então não cabe nós arrumarmos brigas, discussões, contendas acerca da fé de ninguém. Não cabe a nós julgar o nosso irmão se ele jejua ou não jejua, se ele guarda o sábado ou não guarda o sábado, se ele deixa de comer um alimento alegando que é impuro ou não. Não nos cabe fazer isso. Não é nossa missão fazer isso. Isso ele faz para o Senhor, é de acordo com a convicção da fé do nosso irmão. E isso nós não nos cabe questionar. Paulo fala no versículo 14 que ele tinha uma plena convicção de que nenhum alimento era impuro. Paulo ele estava em Cristo Jesus. Era um homem santo, um homem de Deus. Então ele fala que nenhum alimento era impuro, a não ser que nós o considere o alimento impuro. O alimento em si não é, mas se nós declararmos e nós começarmos a considerar, né, o alimento que é impuro, ele se tornar, e assim ele vai se tornar. Também o apóstolo Paulo ele instrui a nós a não destruir ninguém por causa de comida, de jejum. Nós não podemos destruir, não podemos ser uma pedra de tropeço para os nossos irmãos, porque Cristo também morreu por esse irmão. Isso é forte. No versículo 17, fala que o reino de Deus, ele é de justiça, é de paz e de alegria no Espírito Santo. E que quem serve a Cristo Jesus é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então, fica aí uma pergunta, um questionamento. Será que nós estamos... será que o Senhor ele tem prazer em nós? Será que nós estamos transmitindo satisfação ao Senhor? Será que Deus está satisfeito conosco? Nós estamos sendo agradáveis ao Senhor? Será que os nossos irmãos, o nosso comportamento está sendo aceitável, apoiado, aprovado pelos nossos irmãos? É algo para refletirmos. Ou será que estamos aí criando contenda, conflitos acerca da convicção de fé dos nossos irmãos? Não devemos destruir a obra de Deus, é que o apóstolo Paulo fala também nesse capítulo, por causa de comida. Todo alimento é puro, diz o apóstolo Paulo. Segundo Paulo, no versículo 20, ele fala, mas é errado, ele fala, é errado comer e beber quando a comida ou o vinho te faz tropeçar, ou seja, te faz cair. Se te faz cair, se te faz tropeçar, se te faz pecar, aí você precisa se abster, seja da comida ou seja da bebida. Então, não que o alimento ele seja em si impuro, mas se de alguma maneira você não está sabendo dosar, né, seja a quantidade de comida, não está sabendo dosar aquilo que você está bebendo, seja um chá, seja uma bebida alcoólica, um vinho, seja um alimento que você come demais e ele te faz adoecer, te faz cair, te leva para um lado de pecado, aí sim você precisa se abster disso. Amém, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Essas são as minhas considerações, é um capítulo, curto, né, de 23 versículos e claro, muito claro aqui que ele tá falando pra gente não criar contenda, brigas, né, acerca da convicção de fé, do ensino de fé que cada um teve. Não nos cabe esse papel, o único juiz, o único que pode julgar é o Senhor. Todos nós um dia estaremos diante de Cristo, todos nós vamos passar por esse tribunal. A palavra fala, é clara, né, também nesse capítulo, que todo joelho, né, se dobrará e confessará a Deus, né. Então, fica aí o meu vídeo com as minhas considerações. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos vocês. Amém?